Olá, eu sou a psicóloga Érica Brandt, da abordagem integrativa transpessoal, e hoje eu estou realizando mais um encontro de reflexão e meditação com um grupo com o qual eu acompanho na meditação depois e vivência. Mas essa primeira parte eu optei então de tornar pública para quem quiser fazer uma reflexão em cima sobre o tema tenha a oportunidade, tá ok? Então deixa eu dar uma olhada para outra turma e aí nós vamos conversando dos dois lados. Bem, o tema de hoje ficou dissolvendo, né, a rigidez que tanto fere a nossa alma. Aí eu vou pegar de uma forma metafórica, nós vamos conversar. Né? Imaginem vocês num oceano, e nós estamos naquele oceano, tá? Com aquelas imensas ondas, talvez do Havaí, né? Aquela coisa imensa, e nós totalmente inseguros, e o que mais que a gente procura é um solo para poder chegar. Precisamos chegar a uma areia, precisamos chegar a uma praia. Esse momento, ele é muito estressante. Assim como na nossa vida surge uma situação nova que nós não tínhamos previsto e nós sentimos que falta o ar, né? Dá uma parada na respiração, o coração palpita, algumas pessoas têm suor nas mãos, mas é algo inesperado e às vezes não é conosco que acontece, às vezes é com algum conhecido, algum familiar, e às vezes, se nós temos uma sensibilidade enorme, não é nem conosco, mas é com outros povos. E nós, quando vemos a cena, passamos a sentir como se aquilo estivesse conosco, né? Então, nós queremos chegar a um lugar seguro, né? Se nós olharmos lá para trás, os nossos ancestrais que atravessaram o oceano, né? Chegaram nesse Brasil ou outro país, né? Chegam, eles são sobreviventes. E como sobrevivente, nessa hora, você precisa, eu preciso encontrar um lugar seguro. Um lugar seguro que eu fique protegido de qualquer intempérie, porque o pior eu já passei. Então eu posso chegar na beira da praia e me enfiar numa gruta, por exemplo, tá? E lá me proteger. Ou posso entrar na mata, subir numa árvore, fazer uma casa em cima da árvore. Tudo vai depender do contexto de cada um, mas observa que nós chegamos na beira da praia exaustos e precisamos de um lugar seguro, um porto seguro. A experiência que nós passamos, ela nos marca. É como uma vivência catastrófica. E aí, em dado momento, nós passamos por alguma situação nova, seja pessoal, de alguém conhecido, familiar ou no mundo, dá o mesmo gatilho. E aí eu começo com as mesmas sensações, emoções, pensamentos catastróficos, né? Imaginando o que poderá acontecer, e eu não estou vivendo uma situação como a primeira. Então, nós vamos ter no nosso processo evolutivo períodos que a gente chama a atenção, inclusive dentro da numerologia divina, né? A cada 7 anos, a gente diz que há um marco na nossa evolução. Algo acontece e nós começamos a amadurecer um pouco mais. Junto com este fator, existe um outro, a cada 9 anos, geralmente. Não é uma coisa tão fixa, tá? 7 e 9, tá? Vamos trabalhar, né, com a possibilidade da experiência que cada pessoa vai viver. E então,
eu vou ter alguma experiência na qual eu vou ser convidada para um amadurecimento espiritual. Primeiro eu tenho uma sacudida, é um tremor. Depois, baixa a poeira e eu começo a refletir sobre aquilo que significou na minha experiência pessoal, o que eu vi pela frente, o que era real, o que era ilusório, e eu vou seguindo a minha vida. Então, há fatos que, se a gente acompanha, a cada 7 anos a gente tem uma puxada. É como se a vida viesse e dissesse: você amadureceu? Você está conseguindo juntar a razão com o coração com a razão, ou você está extremamente racional e aí te defendendo, você passa por cima de qualquer um porque você precisa salvar, tá vivendo o mundo como se não houvesse grupo, né? Só eu que tenho que me salvar. Ou eu estou na minha emoção, no meu coração, e aí eu me preocupo de salvar todo mundo e eu esqueço que eu tenho que me salvar, tá? Então são 2 extremos e nós precisamos juntar esses 2. À medida que eu amadureço, né, refletindo sobre os contextos, o que é real, o que é ilusão, o que eu sinto realmente, o que é uma emoção por um desequilíbrio, tá? Eu vou me trabalhando nessas 2 coisas. Em dado momento vai juntar uma terceira, que é a intuição. E a intuição é quando eu começo a evoluir espiritualmente. Então nós temos uma cabeça, temos um coração e temos no alto uma energia que nos guia. Só que quando somos pequenos, nós não nos damos conta que ela existe. Não temos noção disso. A gente passa por muitas situações de receio, de medo, porque na nossa cabeça nós somos incapazes e vamos ter 2 pessoas nos cuidando. Quando perdemos, por exemplo, a mãe, a gente mesmo estando com 50, 60 anos, 70, a gente se sente abandonado. Quando a gente perde o pai, mesmo que seja a qualquer idade, a gente se sente órfão. Porque eles são a primeira representação para nós crianças como adultos responsáveis por nós. À medida que nós vamos caminhando e começamos a analisar, olhando para trás, o percurso, tá? Vamos dizer 2023, voltando 7 anos, voltando 9 anos. Eu vou perceber que eu vivi situações pessoais, situações comunitárias, familiares e mundiais, que de alguma forma elas me sacudiram naquilo que eu achava que seria a minha estrutura firme e segura. Tá? Só que o que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender que a sabedoria está na insegurança. Porque se eu tenho tudo certinho, seguro, e eu procuro controlar, eu nunca vou evoluir. Porque eu vou ficar cada vez mais doente, querendo controlar tudo, para que eu não seja pega de imprevisto. Mas as coisas acontecem para nos sacudir e nós nos darmos conta que nós somos tão pequenos diante do universo.
Se a gente uma hora sobe uma montanha e olha para o vale, e a gente vê as árvores desse tamanhozinho, as pessoas caminhando pequenininhas, a gente olha e percebe, meu Deus, como eu sou pequeno, como eu sou vulnerável. Eu não tenho todo esse poder que eu estou dizendo que eu tenho para enfrentar o imprevisível da vida, os tsunamis da vida. E isto vai mexer com minhas emoções. Por quê? Eu vou me deparar que eu tenho rigidez nas minhas crenças. Eu tenho rigidez, por exemplo, no medo. Eu crio uma cena catastrófica na mente, rígida, que toda vez que algo muda, eu acho que aquela tragédia vai acontecer. Então, nós vamos nos endurecendo, nos robotizando e deixando de sentir pelo medo de que algo aconteça porque eu sou vulnerável. Mas se eu reconheço que realmente eu sou vulnerável, que esse meu corpo é frágil, porque, convenhamos, quando a gente vê um acidente de carro, qualquer acidente, e a gente vê os corpos, ali a gente toma consciência, meu Deus, como eu sou frágil, como eu sou vulnerável. Mas longe daquela cena, a maioria das pessoas se acham super poderosas, né? Até chegam a dizer, não, eu tenho o corpo fechado, nada vai me acontecer. Isso é muita infantilidade, porque nosso corpo não está fechado, né? Nós temos uma proteção, que é o cosmos. Então, se eu tenho uma prática de meditação, de leitura filosófica, o caminho que for de cada pessoa, eu vou ter momentos de profunda reflexão e de revisão de minhas condutas e percebendo a minha vulnerabilidade. E vou perceber quantas vezes a mão de Deus me tirou do sufoco. Eu estava totalmente só, num lugar totalmente estranho, e quando eu achava que não teria saída daquele contexto, me pegaram e me tiraram daquele contexto, me cuidaram através de pessoas que às vezes eu nem conheço. Então, a mão de Deus sempre está à nossa volta, se nós nos abrimos para esse universo. Quer dizer, a vida está sempre à nossa volta, querendo que a gente evolua um passo a mais, que a gente possa ser mais criativo, né? Não repetir os mesmos erros. E quando a gente não faz essa revisão, retrocedendo, né? 7, 9 anos, depois mais 7, 9 anos, mais, e refletindo, o que eu vivi em cada uma dessas épocas? Que situação desagradável eu vivi? Ou que bem-aventurança eu tive que me mostrou que o mundo é muito maior do que eu pensei. É sempre luz e sombra, tá? Eu posso ter momentos de êxtase numa experiência. E aí eu vejo, poxa, como isto foi muito positivo no meu desenvolvimento. E é esse o aspecto que precisamos olhar com gratidão tudo que a vida nos oferece, porque é o necessário para nosso amadurecimento. Igual o pão. Se eu preparar um pão, tá? E não sovar bastante, ele não vai crescer lindo. Agora, se ele for bem sovado, meu Deus, ele fica lindo, com um aroma fantástico. Assim somos nós. Se temos muitas crenças rígidas que nos alimentam medo, nós vamos ficar um bolo abatumado, ok? A gente não vai perceber, mas os outros vão olhar assim, poxa, o que tá vendo com a minha amiga, que ela tá tão murcha, tão recolhida, com receios? É porque eu não estou nutrindo
a conexão com o meu sagrado, a conexão com a vida, a conexão com Deus, a conexão com toda a esfera cósmica, tá? Todos os seres espirituais que me inspiram, cada pessoa tem no seu caminhar aqueles que o inspiram. E nós precisamos olhar a quem eu busco que me inspira e de que maneira eu ponho em prática. Porque não adianta eu seguir, eu ler, eu me inspirar, mas a ação não acontece. Então todo o nosso processo, quando nós chegamos nessa praia depois de uma tempestade horrorosa, é não ficar acomodado. Eu entrei numa gruta, vou fazer meu foguinho, vou ficar aqui, não vou enfrentar nada mais, porque aqui eu tô bem. Eu vou crescer como ser humano, né? Como um ser espiritual na Terra? Não. Porque eu fiquei acomodada. Quem se acomoda não vai evoluir. Ele vai ser refém do medo, das fantasias catastróficas que a gente cria e que muitas vezes nem é de 2023. Pode ser da minha infância, da minha adolescência. Pode ser algo que eu traga que nem seja meu, mas seja dos meus ancestrais. Por isso, o valor do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento liberta. Na medida em que eu vou olhando para mim e vou vendo que eu carrego padrões repetitivos, como pedras no meu caminho. Em vez de eu olhar essa pedra e dizer, olha, pedra, me diz, o que você tem para me contar? Eu desvio e eu não aprendo, lá na frente eu encontro outra pedra. Como a gente diz, a Dona Morte nunca desiste de nos transformar. Eu posso fugir dela ao máximo, mas ela vai me encontrar em cada esquina e vai dizer, vai aprender agora ou não? Ou vai continuar rígida? Tá? Ou dizendo que não é comigo, fazendo de conta que tá tudo lindo, maravilhoso. Não, nós vamos ter que encarar cada aspecto tóxico, tá? Na nossa forma de pensar, na nossa forma de reagir, né? Na nossa forma de julgar os outros, né? De que maneira realmente eu estou me posicionando melhor, com o meu melhor. E o ideal é, na hora em que vocês fazem esses registros para trás, tomando consciência, né, dos bloqueios, do que eu carrego, e não adianta dizer, não, eu estou carregando por causa da meu pai, minha mãe, minha avó. Não, eu carrego porque é minha história. Eles só estão me lembrando o que eu não resolvi como poeira estelar que eu sou. Então não vamos dar culpa para os outros, vamos assumir os nossos limites. Vamos olhar para eles e refletir de que outra forma eu posso estar mais inteira no mundo. E vendo lá adiante, daqui 25 anos, mesmo que a gente tenha idade, tá? Eu vou fazer 72 semana que vem, mas daqui 25 anos. Pode ser que eu esteja aqui, pode ser que eu não esteja. Mas vendo lá o teu eu futuro, o que você vai querer entregar para esse teu eu de transformação da tua vida? Qual é a colheita que você quer daqui 25 anos entregar ao teu mestre, àquele eu que você quer ser e estar na terra? Ou, se eu for antes, bem, eu terei um cesto bem precioso para, ao chegar, né, no mundo celestial, eu dizer, olha, eu me transformei, eu fiz isto, tá? Eu me orgulho pelo meu legado, pela minha transformação, pelo que eu fiz na minha passagem na Terra, que é uma passagem curta, né? Pensando quantos anos vive na Terra o reino mineral, né? Uma tartaruga. Nós temos um período curto e temos que nos trabalhar nesse sentido.
para a gente poder alçar voo, né? Se libertar dos apegos. Os apegos são justamente aquela tábua de salvação que eu chego na beira da praia e eu digo, não, aqui eu já fiquei e tô segura. Graças a Deus, né, nossos ancestrais não ficaram na beira da praia, nas grutas e nem no alto das árvores. Né? Vejam o quanto, né, foi a evolução de todos aqueles que vieram para o Brasil. Né? Hoje em dia nós temos que ajudar os índios que são os moradores realmente do Brasil, né? E acolhê-los, né? Em toda a sua cultura, em toda a sua ciência, né? Na natureza, na cura das doenças, porque eles também têm um conhecimento fantástico. Então, o quanto nós precisamos aprender a nos acolher com a nossa história, não jogá-la nas costas de ninguém, acolher os outros com as suas próprias histórias, sem julgar nada. E todos os povos, porque todos fazem parte da nossa história. Nós sofremos com alguém que sofre numa outra extremidade do planeta. Nós não somos indiferentes. Ora, nós não podemos ser indiferentes aqui também. Então, nós temos que abrir o coração, olhar com amor, com carinho, cada contexto, e percebendo onde eu repito um padrão, peraí, como eu posso fazer isso diferente? Qual é o receio que eu estou carregando na minha mala? Porque ela deve estar pesada. Se eu ainda trago para 2023 preconceitos, julgamentos, receios de vivências catastróficas, medos que não são reais, vamos parar. Vamos limpar a bagagem que estamos trazendo, olhando o que é real e o que é ilusório. E caso você tenha um contexto desse e você não esteja conseguindo resolver, procure um profissional. Trabalhe isso, se liberte. Nós estamos na Terra para ser felizes. Só que nos é vendido tantas ideias malucas sobre como ser feliz, o que eu tenho que fazer para ser feliz, que no final a gente não chega onde a gente quer chegar. A gente para no meio do caminho, exausto. E não paramos para observar o que não faz mais parte da nossa jornada. Então, este 2023, ele nos sacode nesse sentido. Nós precisamos olhar o que faz parte e o que não faz parte mais. E eu só vou perceber isso pelo desconforto. Tá? Através desse desconforto. Eu tenho esse desconforto hoje. Ele tem lógica? Não tem lógica. Deixa eu olhar para trás. O que aconteceu comigo há 7 anos atrás? Há 9 anos atrás? Desço mais. Ou o que aconteceu comigo há 25 anos atrás? Porque todas as situações, sempre a intuição nos alerta. Qual é o caminho? Nosso ego é que não aceita a dica. E por isso, passa-se 25 anos e a gente está com o mesmo problema carregando. Só pintado diferente. Então, essa é uma forma em que nós podemos juntar, né, o movimento de certos planetas que estão passando este ano e que cada um tem o seu ciclo, para a gente aproveitar e fazer uma reflexão, ir para dentro. O que aconteceu comigo 25 anos atrás? O que aconteceu 7, 9, eu vou atrás. Aí eu vou perceber como na minha vida eu fiz escolhas certas e fiz escolhas erradas. E aí, o que eu tenho agora em 2023? Toda essa minha bagagem. O que eu me dou conta que é importante para mim neste momento, no meu caminho pessoal de autorrealização. Porque é isso que nós precisamos fazer. Essa é a nossa tarefa.
E quando nós fazemos o nosso próprio caminho de autorrealização, nós vamos atrair pessoas do mesmo grupo, que estão com o mesmo propósito, e aí nós vamos somando habilidades, talentos, ideias, sugestões, a caminhada fica mais fácil. Tá ok? Então agora eu vou dar uma pausa aqui e continuar com o grupo na vivência, trabalhando esses aspectos que foram aqui conversados.